It's time! Começou a aula! Buenas noches, todos e todas! Aqui quem fala é tio Everton Cabrão, que vai ensinar a vocês um pouquinho de diagrama de fases. Não é fezes, não, tá, seus palhaços? É diagrama de fases e não de fezes. Enfim, diagrama de fases. Para essa 2, nós vamos entender, contemplar, endeusar, maravilhar e ficar incrível assim com relação ao uso do diagrama de fase. Enfim. Só uma perguntar, eu não expliquei semana. Eu comecei diagrama de fase semana passada com você. Não, né? Porque eu tava uma merda semana passada. Eu não me lembro nem quem eu era na semana passada. Cheguei a começar, não, o diagrama de fases com vocês, só para... Me ajuda aí. Acho que não, né? Tem alguém aí? Não, professor. O senhor passou dureza, lição de dureza. Foi. Lembrei agora. Lembrei, valeu. Show. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar a sequência da matéria, falando sobre diagrama de fase. O que é o diagrama de fase? Antes a gente dar start aqui e apresentar 2 videozinhos bem legais que vão contar essa coisa do diagrama de fase. Primeiro de tudo, o diagrama de fase é muito utilizado para quem trabalha na engenharia mecânica em particular, tá? Então, os engenheiros mecânicos aí, isso vai ser a vida de vocês pro resto para sempre, forever, tá? Não tem como escapar disso. Engenheiro mecânico, se você for trabalhar numa indústria fabril, se você tá comandando uma linha de produção, ficar lendo o diagrama de fases, estudando o diagrama de fases, entendendo o comportamento mecânico dos materiais a partir do processamento desses materiais, como eles são entregues a vocês, é fato, é vida. Não tem como escapar disso, tá? O pessoal da engenharia civil, da engenharia de produção e da engenharia elétrica, né? Eles vão entender sim. O pessoal da engenharia elétrica pega bastante diagrama de fases, tá? Principalmente dependendo da área que você for seguir, né? Ou em que local você for trabalhar, e aí isso for algo relevante para o processo, tá? Mas no entendimento geral, para todos, tá? É inevitável, porque isso cai em concurso, cai em prova, tá? Diagrama de fases é uma situação que não tem como fugir. Como eu disse para vocês, eu preparo a minha aula para, já que a gente está online, já que já está aqui, né, nesse vucu-vucu da vida, dessa pandemia que é a vida, né? Tô focando minhas aulas em concurso. Então, assim, vocês sabem que para qualquer concurso de engenharia, você não tem como escapar. 25% da prova é materiais. Tá? Entender os materiais, comportamento mecânico dos materiais, resistência dos materiais, blá, 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 materiais. Não tem como. Daí, o restante, os outros 75% se divide nas matérias relacionadas à formação, à sua formação específica. Tá? Tanto que no ENAD, 25% da prova é a resistência de materiais. Lá deve ter umas 13 a 15 questões que é só voltar da área de resistência de materiais. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, caso não seja para uso, né, futuro na sua vida acadêmica, que é o caso da engenharia mecânica, será pelo menos para concurso ou para outros trabalhos, ou até mesmo para você entender novas tecnologias. Ou se você fizer uma pós ou mestrado, que eu espero que você faça, tá? E aí que isso possa ser incluído, você já tem a base bem estabelecida. Então vamos lá. Aula de Resmate aqui. Deixa eu voltar do iniciozinho. Bom, diagramas de equilíbrio de fases, galera. Diagrama de fase ou diagrama de equilíbrio de fase. Qual é a ideia do diagrama em si? Só para vocês entenderem. A gente precisa, quando você tem, por exemplo, um plástico, um metal, por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, ó, esse grampeador. Tanto o grampo, tá? O grampo que sai dele aqui, que prendeu agora, vai ser uma merda para tirar depois. Tanto o grampo que está aqui, quanto, né, o grampinho que eu tirei daqui de dentro, por exemplo, né, esse grampinho aqui, ó, o próprio grampinho,
para ele ter essa característica para dobrar, né? Ou então, por exemplo, o fio que está aqui dentro, para ele ter essa característica específica, para ele aguentar determinadas resistências, para aguentar a ação da luz ou a ação de corrente ou algum tipo de ação mecânica, tudo isso você precisa entender. Para você entender o comportamento mecânico desse material, não basta só fazer os ensaios que a gente andou estudando. A gente tem que vir além. Como esse material foi feito? Quais são os elementos que compõem esse material? E esses elementos, quando ele compõe, qual é a estrutura cristalina que esses elementos juntos vão corroborar para que se construa um material com características de condutoras, magnéticas, por exemplo, de características de diodo, características para aplicação em um processador, ou, por exemplo, para características mecânicas de conformação, para poder formar, por exemplo, chapas de aço, ou então para poder formar tanto cabo de aço, mas também formar, por exemplo, arame queimado, martelo, bigorna, qualquer coisa. Enfim, uma placa de circuito integrado, por exemplo. Então, quais os elementos que se reuniram, como esses elementos se comportaram, quais foram as fases que existem ali, e a partir daquilo, qual vai ser a resposta mecânica, química, elétrica, blá, 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 holística, mística, faraônica desse elemento. Então, vamos lá. Então, para nosso entendimento, para que a gente tenha a base da base da base da base para esse estudo, tá? Nós precisamos entender os conceitos básicos, ou seja, como um diagrama se comporta, né? Quais são as ações que são submetidas ao material, tipo temperatura, tempo, composição, pressão atmosférica importa, sim, tá? Se é um sistema corrosivo ou não. Então, conceitos básicos. Os diagramas de fase, como propriamente dito, de equilíbrio, como eles surgem, como eles aparecem, como é o desenho desses diagramas, os tipos de sistemas isomorfos que partem dos diagramas de fase, os sistemas binários que partem dos diagramas de fase, e vamos pegar um diagrama de fase em particular para poder destrinchar, visto que é uma disciplina que, se fosse para ser dada por completo, né, ela seria uma disciplina de 1 ano com no mínimo 4 tempos de aula, tá? Então a gente não tem como estudar, por exemplo, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos, tá? Então a gente vai basicamente focar nos materiais metálicos. E vendo esse funil aí, vamos focar ainda mais nos materiais no sistema ferro-cementita, tá? Ou ferro-carbono. Alguém entrou pedindo aqui. Show. Por que você não andou? Continuando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque sempre tem algum aluno, alguém que me chama aqui pelo zap, falando: professor, não tô conseguindo entrar, pelo amor de Deus, me ajuda. Não. Continuando. Então, olha só, vamos olhar esse desenhozinho aqui. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Deve ser um aumento aí de 20 mil. Ou seja, ele é 20 mil vezes, o que você está vendo aqui é 20 mil vezes menor do que você está vendo aqui, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Note que a gente tem os grãos. Os grãos são essas formas aqui, ó, que você consegue ver que se destacam uma da outra, tá vendo? De acordo com a direção dessas agulhas, agulhas brancas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui a gente chama de grão. Quanto menor é o grão do material, tá? Mais duro esse material se torna, porém, consequentemente, ele se torna frágil, tá? A mesma coisa acontece. Quanto maior esses grãos, mais maleável se torna esse material e, consequentemente, mais dúctil,
ou seja, ele absorve mais energia ao impacto, tá bom? Isso vai acontecer nos videozinhos que nós vamos assistir depois que eu der essas explicações básicas aqui para vocês. É o seguinte, sei lá, você tá, sei lá, vai dizer que cuteleiro, né? Ah, eu trabalho em cutelaria. Pô, você quer cutelaria? Cuteleiro é o cara, é o famoso ferreiro, né? O maluco lá, aqueles caras lá da Idade Média que você vive batendo lá, formando as espadas. Plá, plá. Hoje o nome bonitinho é cutelaria. Cutelaria. Tá? Então, quem mexe com ferro, mexe com cutelaria. Então, o que acontece? O cuteleiro, né, ele tem lá o material, a estrutura cristalina do material em si, o ferro, enfim, metal qualquer, faz todo o trabalho e ele precisa desesperadamente que a parte do fio, os grãos dessa região, tá? Os grãos precisam ser grandes. Por quê? Porque ele, para fazer fio, essa região precisa ser macia para a produção do fio, para que o fio seja o mais fino possível. Então, eu preciso de grãos grandes aqui. Porém, de uma determinada região para baixo, eu preciso de grãos menores para tornar o material mais duro, mais rígido. Porque aí, quando a faca bater em algum lugar, você tem a absorção e distribuição do impacto, né, ao longo do material. Você tem uma região dura, um material duro para poder manipular, para poder fazer o corte, para poder fazer a picata e assim por diante. Picada, sabe como é que fala? Enfim. Então, tem todo um processo de tratamento térmico que é gerado, tá? Respeitando as características químicas do material, né? O tipo de a quantidade de carbono que tem, tá? Que tipo de ferro esse é? Se é um ferro rico em cromo, que aí geralmente é um ferro inoxidável, é um ferro rico em zinco, né? Que é um ferro não é zincado, não. Rico em zinco é... Meu Deus, esqueci o nome. Quando o material, quando você tem zinco na estrutura, você tem tchá, 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 tchá. Daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês. Enfim, tá? Então, tem lá os conceitos básicos, né? Estão relacionados a isso. Esses conceitos básicos vão estar focados nesse tipo de grão. Ah, uma coisa interessante. Vocês vão ver esse grão aqui, ó. Vocês vão, pô, mas esse é um grão, tio Everton? Como assim grão? Mas esses fiozinhos aqui, eles não correspondem a uma outra coisa, uma outra unidade do material? Não. Na verdade, essa característica do grão aqui é um grão de material metálico, tá? Provavelmente deve ser metal, ferro. E esse aqui existem algumas características, algumas formas físico-químicas que o ferro se apresenta de acordo com a quantidade de carbono e o processo térmico com que ele passa. Tá? A gente vai ver um diagrama chamado diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação. E aí você vai ter umas estruturas chamadas baianita, cementita, perlita, tá? Aí dessas estruturas você vai ter o sistema austenítico, né, perlítico e assim por diante, tá? E as suas variações. Vai ter a sementita globalizada. E aí esses carinhas dão características específicas ao ferro, tá? A materiais ferrosos. Vamos lá, continuando aqui dentro dos conceitos básicos. Tá. Eu vou até aqui, limite de solubilidade. Bom, pensando nos componentes, né? Nós temos os metais puros ou ligas, tá? Metais puros ou ligas. Então, os componentes que estão associados a um diagrama de fase, ou eles são metais puros, lembra, a gente está focando em metal, mas a gente pode estar falando de materiais plásticos, né, que seriam os polímeros, ou materiais cerâmicos. É que o meu objetivo é focar no metal, porque o metal engloba todas as engenharias, e aí fica mais fácil para a gente trabalhar e entender o conceito. Então, nesse caso, estou falando metais puros ou ligas. Soluto é em menor quantidade, é o material que se encontra em menor quantidade, e solvente em maior quantidade. Lembre-se, a gente tem o hábito de achar que solvente é o material aquoso ou material ácido, né? Você fala solvente, solvente deve... O cáustico, né? Deve derreter alguma coisa. Não, bebê. Não, bebê.
A classificação é soluto, se eu tiver dois materiais e um tiver em maior quantidade que o outro, quem tiver em maior quantidade é o solvente, quem tiver em menor é o soluto. Foca nisso, porque isso é questão de concurso, e nego erra feito água. Falando em água, eu tô com sede, vou beber um pouquinho de água. Vamos lá. Continuando. Aí, então, pelo amor de Buda, gnomos da floresta e do Jaspion, tá? Soluto é quem tem menor quantidade, solvente é quem tem maior quantidade. Grava isso, porque vai cair questão na prova sobre esse negócio e vai ter gente que vai dar blade lá. Só se copiar do coleguinha, né? Que eu sei que vocês copiam, Eu sei. Eu só me faço de cego. Solução é a união do soluto com o solvente. E aí, o que vai fazer a brincadeira, né, acontecer? É a temperatura, a composição em que o soluto e o solvente se encontram e a pressão atmosférica. Vamos ver isso no exemplo água e açúcar. Água e açúcar, bebê. Note que aqui eu tenho um diagrama de fases, onde eu tenho duas fases. Uma fase xarope. Por que uma fase xarope? Que é uma fase que tem açúcar com água, só que misturada a tal ponto que nem o açúcar nem a água conseguem ser identificados, ok? E aí eu tenho uma outra fase aqui, aonde eu tenho uma solução líquida que está já saturada com um açúcar sólido surgindo, aparecendo. Olha que interessante, note a curva. Olha a curva, bebê. Aqui, ó. Nessa curva aqui, a gente chama de curva de solubilidade ou limite de solubilidade. Isso aqui acontece também para outros materiais. Esse limite aqui, a gente está falando solubilidade porque nós trabalhamos com dois elementos, tá? E está trabalhando com a questão de quanto um é solúvel, se mistura mais no outro. Mas nós veremos no futuro próximo, tipo, não semana que vem, porque semana que vem é feriado, na outra semana, tá? Que essa linha aqui, ó, ela pode ser chamada de linha sólidos ou linha líquidos, tá? Também essa linha pode estar associada ao que a gente vai falar de ponto eutético, euteutóide, proeutético, proeuteutóide, tá? Mas para o futuro, sim, essa parte da matéria é muito teórica, tá? Tem umas continhas aí, mas não é nada assim tchan, não, tá? Então, se prepare que a prova vai ter pergunta pra caramba. Enfim, vai ter muita pesquisazinha. Continuando. Então, aqui eu tenho o limite de solubilidade. Note que essa região aqui, ó, que é a solução líquida, que é a solução que o cara chama de xarope, tá? Ela, ó, aqui embaixo, ó, só pra gente definir, para explicar essa solução líquida. Aqui embaixo, eu tenho a composição. Note que sempre somando o açúcar com a água, eu sempre acho 100% de tudo que eu tenho dentro desse copo, dessa bacia, dessa panela, seja lá o que for, tá? O que eu vou alterar ao longo, né, da composição é a quantidade de água em relação à quantidade de açúcar, tá? Então vamos lá. E a outra coisa interessante aqui é a temperatura. Note que a temperatura vai de 0 até 100 graus, né, onde é o estado de ebulição. Outra informação importante. Aqui não fala, não aparece, mas a pressão atmosférica aqui é de 1 atm. Tá? Continuando. Então, vamos lá. Então, ó, nessa solução líquida aqui, até então o açúcar e a água, independente da concentração, da composição, perdão, desses caras, tá? A qualquer temperatura, ele continua sendo xarope. Contudo, no ponto A, no ponto B e no ponto C, qualquer alteração mínima de composição, você já vai ter formação de grãos sólidos de açúcar. Ou seja, no fundo dessa panela, desse copo, desse recipiente, você vai começar a ter pontos de cristais de açúcar surgindo, porque houve uma saturação do açúcar.
Só que note que, olha só, eu posso estar aqui, mas eu posso, por exemplo, estar aqui nessa região aqui, ó, na mesma direção do ar, tá vendo? A 35 graus, ó. A 35 graus aqui. Se eu aumentar a temperatura para 80, ó, para 80, eu já vou para esse ponto. Opa, eu tenho a mesma composição, só que agora aqueles grãozinhos de açúcar que apareciam aqui embaixo já não aparecem mais a 80 graus Celsius. Então é por isso que o cara, o confeiteiro, por exemplo, o cara, ou a vovó, a mamãe, ou o papai, ou seja lá quem for em casa, ou você mesmo, tenta fazer ponto de calda. Você tem, conforme você vai colocando açúcar, você tem que colocar, o açúcar tem que estar uma temperatura acima de 100 graus, para que você consiga colocar uma quantidade de açúcar necessária para que ocorra o ponto de calda, para que não ocorra a formação de grãos de açúcar. Tanto que quando você faz errado, na hora que você está fazendo lá o ponto de calda, você faz errado, quando esfria, fica aquelas plaquinhas brancas safadas assim, ó, de açúcar cristalizado, duro, né? Aquela coisa que não deu certo, deu merda, deu blade. Por quê? Porque você não soube trabalhar o diagrama de fases do açúcar e da água. Ah, tá vendo? Ah, aí, ó, até na cozinha, até em casa você consegue, você trabalha diagrama de fases. Ou seja, você precisa, para você conseguir uma quantidade de açúcar superior à quantidade de água, por exemplo, 20 de açúcar para 80% de açúcar naquela composição, para 20 de água apenas, olha só, olha aqui, ó, vamos seguir. A temperatura que você tem que estar, ó, é quase 120 graus, ó. Imaginando a continuidade dessa curva, você vai ter que trabalhar quase 120 graus de temperatura, fogo bem alto, para conseguir estar nessa região solução líquida de xarope, para poder gerar esse... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Essa cauda, né? Esse ponto de cauda, encontrar o ponto de cauda, tá? Então, até mesmo para poder fazer cozinhar alguma coisa em casa, ó, fazer ponto de cauda, você precisa de diagrama de fases. Então, você já pode explicar aí ao seu marido ou à sua esposa, quando ela for ou ele for fazer ponto de cauda para aquele pudim maneiro, tá? Caramelo, professor, o nome que dá. Ah, caramelo, obrigado. Caramelo, isso aí. Caramelizar, né? O açúcar, enfim. Show. Tu vê que eu sou muito experiente nessa parada, né? Meu negócio. Sou gordinho, eu só como nesse caso. Vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre as fases, mas eu vou adiantar sim, porque como semana que vem a gente não tem aula e a gente está bem adiantado, eu vou adiantar, senão a gente vai atrasar um pouquinho a aula. Então, não vou, para a gente não atrasar, porque esse período tá bizarro com relação às segundas-feiras. Quase todas as segundas-feiras tem algum feriado. Se o Garfield existisse, ele ia adorar, porque esse semestre. É só as segundas-feiras, que ele odeia segundas-feiras, não sei se vocês entenderam. Né? Deixa eu falar. Fases. Então, o que é uma fase? É a porção homogênea de um sistema que possui características químicas e físicas uniformes. Aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho duas fases nesse caso. Ó. Eu tenho uma solução líquida e tenho uma fase sólida. Tá? Pulando. Eu tenho duas regiões nesse caso, né? Aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho outra. Que eu tenho uma região e tenho outra região. Essa região só tem uma fase. Nessa região aqui eu tenho duas fases. Então, ó, todo material puro é considerado uma fase. Puro, fase. Aqui é pura, solução líquida. Nessa região aqui é uma fase, nessa aqui é outra fase. Ó, todo material puro é considerado uma fase. Mesmo que uma substância existem duas ou mais formas polimórficas, cada uma consistirá em uma fase, pois as características físicas serão diferentes. O que é polimorfismo? Polimorfismo, por exemplo, é o diamante. O diamante, a construção do carbono que forma o diamante, de acordo com a distribuição do carbono espacialmente, eu posso ter diamante, eu posso ter grafite, ou posso ter carvão, por exemplo, tá? De acordo com a distribuição do carbono, da estrutura carbônica, estrutura carbônica, nome feio, mas é isso mesmo, tá? Então,
eu posso ter, no mesmo ferro, diamante, grafite e carvão. Se eu tivesse uma coisa mágica aí que não existe, obviamente, essas três fases juntas, as três representam carbono. Contudo, eu tenho características polimórficas diferentes desse carbono. Tenho uma característica polimórfica que é o diamante, outra que é o grafite, outra que é o carvão, por exemplo. Tá? Só para explicar esse ponto C aqui. Equilíbrio de fases. Isso aqui é importante pra caramba. Em concurso, nego erra, que não lembra ou esquece isso aqui, ó. Tá? Que é a entropia do material, o grau de entropia. Vamos lá. Ó, o que é energia livre? Que é esse ΔG aqui. ΔG é energia livre. Energia livre está ligada à entropia. O que é entropia, para vocês entenderem? É o grau de desordem. Tá? Por exemplo, Big Bang. Boom! O universo está em entropia, está em grau de desordem aí aumentando cada vez mais, se afastando cada vez mais. Tá? Quando essa desordem parar, significa que o universo esfria e morre. Ou retorna. Isso aí tem várias viagens aí de quem pré-definiu o conceito de Big Bang. Veio lá o espermazinho, entrou no óvulo. No momento que o óvulo começa a se tornar um ser humanozinho, tá? Ali começa a entropia. Quando a entropia daquele ser humanozinho para? Quando ele morre. Então, enquanto a sua entropia existir, você está vivo, tá? No dia que você disser a entropia deu zero, aquele sinalzinho, né? Lindo, que ninguém quer ouvir no hospital, tá? Então, a entropia é isso, é o grau de desordem, tá? Do universo, isso é calculado através de energia térmica, de trocas de energia. Bom, então, função de aleatoriedade. O que é energia livre, então? É a função da aleatoriedade de um sistema ou desordem, que é chamado de entropia. Um sistema que está em equilíbrio, sua energia, nesse caso, energia livre, se encontra no seu valor mínimo para alguma combinação de temperatura, pressão e composição, tá? Quando o sistema tem equilíbrio. Então, quando ele está em equilíbrio, nós dizemos que a energia livre é igual a zero, tá? Quando o processo é espontâneo, ou seja, note, eu tenho esse papel aqui. Papel. Esse papel está em equilíbrio. A energia livre dele é zero. Zero. Tá? Se, de repente, por algum motivo, ele pegar fogo, tá? Isso é um processo espontâneo. Então, a energia livre é negativa. Tá? Se eu precisar fazer com que esse papel pegue fogo, tá? Eu estou doando energia a ele, então esse processo não é espontâneo. Entendeu? É mais ou menos assim. Uma outra exemplo. Aquelas bolinhas de fazer viscoelástico. Sabe as bolinhas? Espero que você lembre o que é viscoelástico, porque isso foi em aula, né, bebê? Você sabe que é viscoelástico. Travesseiro da NASA, aquelas bolinhas para poder fazer exercício, assim, que você tem que apertar, e aí ela retorna devagarinho. Então, aquela bolinha que, se ninguém estiver tocando nela, o sistema está em equilíbrio. Nada acontece com a bolinha. Agora, se você apertar a bolinha, o processo não é espontâneo, porque você está doando energia para ela modificar a sua forma. Agora, quando você tira, o que acontece? Ele começa a voltar à posição original, não começa? Então, nesse caso, o sistema é espontâneo. Então, esses três exemplos foram explicados aí. Como isso funciona em um gráficozinho? Aqui, ó. Vamos ver num gráficozinho como é que funciona. Para os sistemas sólidos, tá? O sistema nunca irá se encontrar em equilíbrio. A gente chama de sistema metaestável. Um material sólido, por exemplo, esse material sólido não está em equilíbrio. Nada que é sólido, nenhum material sólido na natureza está em equilíbrio, tá? Ele está em alguma mudança, por menor que seja essa mudança, mínima, quase zero, quase nula, quase blow, tá? Ela existe. Tá? Então, a gente diz que está no sistema metaestável, tá? No pentelésimo do desequilíbrio. Tá? É um sistema metaestável. Tá ok? E um sistema instável é um sistema que
Qualquer alteração, qualquer energia, por menor que seja essa energia, você altera o estado de físico ou químico desse material. Tá ok? É um sistema instável. Por exemplo, gás inflamável, né? Um gás inflamável. É um sistema instável. Se você doar uma fagulha de energia ali, ele explode. Tá? É um sistema estável. Só para vocês terem uma ideia. Instável, desculpa. Aqui, ó, aqui é o ΔH, ó, ΔG, mostrando a energia livre. Tá? Ó. Aqui é um sistema metaestável. Note que o metaestável ele está entre o instável e o estável. O metaestável está entre os dois, é o meio do caminho, mais ou menos, tá? Não necessariamente é metade do caminho, ele pode estar muito mais para cima ou muito mais para baixo. Mas enquanto ele estiver nesse intervalo aí, ele é considerado metaestável, tá? E, obviamente, a condição estável, tá? É a condição quase que impossível de se chegar na natureza, tá? Para você conseguir chegar numa condição de estabilidade, você está no zero absoluto, digamos assim, tá? Todos os átomos pararam de se mover e nada realmente acontece, o que é naturalmente impossível. Aqui, ó, os diagramas de fases e condições de equilíbrio. Isso aqui... Talvez eu volte aqui. Deixa eu explicar lá os videozinhos. Se der, eu volto para cá e a gente continua aqui. Mas um videozinho importante. Lembre-se, se não der, na próxima aula nós vamos continuar em diagramas de fase e condições de equilíbrio, tá? Me lembra, pelo amor de Deus. Porque você sabe que tio Everton tem probleminha. Aqui. Não vou mostrar esse vídeo agora. Esse vídeo vai ser para a próxima aula, tá? Mas o que vai aqui é esse aqui. Bom, vamos falar sobre processo de tratamento térmico e como isso influencia nos diagramas de fase. O Tom Silva, acho que foi um dos vencedores do Desafio sobre Fogo na América Latina. E tem o outro que é o Sandro alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, que também foi um vencedor do Desafio sobre Fogo América Latina. São os dois brasileiros que foram vencedores. E aí ele vai explicar mais ou menos o que é o tratamento térmico de têmpera e o que é o revenido. Só para vocês entenderem logo no início o que é têmpera. Têmpera é o seguinte: quando você aquece o material a uma determinada temperatura, ocorre uma mudança na estrutura cristalina. Os grãos geralmente crescem, novas fases começam a surgir. E aí, naquela temperatura, por exemplo, você tem um material que ele é não magnético, né? Por exemplo, o ferro a uma determinada temperatura, ele é magnético. E aí, uma temperatura muito alta, ele já é não magnético. Digamos que por algum motivo eu quero essa característica não magnética dele, paramagnética. Eu quero essa característica paramagnética. Então, o que eu vou fazer? Essa característica paramagnética, ela só ocorre a uma temperatura de 900 graus. Então, para que eu mantenha aquelas características a 900 graus, o que eu faço? Eu uso têmpera. Aí a têmpera, ele guarda o máximo de informações. Lembra, sistema metaestável. Ele guarda o máximo de informações que ele tinha lá em cima, e aí você tem um material com aquelas características que você precisava. Entendeu? Por exemplo, você vai usar um tipo de metal em um sistema de um circuito, em algum lugar, que ele não pode ser magnetizado, ele não pode gerar magnetizar. Sei lá, vai que tem um efeito Lenz lá, oh meu Deus, efeito Lenz, não, tem Faraday, tanto Faraday quanto Lenz. A lei de Faraday ou a lei de Lenz, tá, podem estar atuando ali, formando algum fluxo de corrente e gerando campo elétrico, campo magnético. Mas você não quer que esse metal ele tenha essa característica por algum motivo. E aí você vai fazer um tratamento térmico X, vai fazer uma têmpera para guardar aquela informação, que é a informação na qual a lei de Lenz ou a lei de Faraday não vai estar atuando naquele metal, naquele processo em si. Tá? E aí, o que acontece? Você tem
um material com características específicas do que você precisa. Outra coisa é o revenido. O que é o revenido? Geralmente, quando você esfria muito rapidamente um material, tá? Para guardar essas informações, o que acontece? O material, na natureza, né? Quando você aquece, até a maioria dos materiais, eles tendem a expandir. Se você esfria, a tendência é ele contrair. Só que se você esfria muito rápido, ele vai contrair também muito rápido, criando trincas, criando tensões internas. Isso pode deixar o material, entortar o material, quebrar, tornar extremamente frágil. E aí você tem que fazer o revenido. O revenido você faz uma temperatura relativamente baixa, onde você deixa mais relaxada a estrutura, né? Você faz com que o material ele relaxe e consiga ficar mais fácil para manusear, para trabalhar e assim por diante, tá? Então, vou deixar ele falando para vocês entenderem melhor. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão da cor e assim por diante. Aí eu vou parando nesses pontos para explicar. Tom, um participante brasileiro do Desafio Sob Fogo América Latina. Hoje eu estou aqui para passar para vocês aquelas dicas que eu levei anos para aprender e vão fazer toda a diferença no teu trabalho. Uma das coisas mais importantes para quem vai forjar uma faca em aço carbono é manter o calor dessa peça. Uma peça de aço tem uma temperatura ideal para ser forjada. Visualmente, a temperatura ideal para forjamento é o vermelho cereja. Até você se acostumar com isso, baixa uma escala de cores para aço da internet. Conforme o calor vai aumentando, o aço vai trocando de cor. Então, o que acontece quando ele diz com relação a essas cores? Tá? O espectro de luz indica o grau, o espectro de luz para o calor indica a temperatura ao qual ele se apresenta. Tá? É assim que os astrônomos, quando eles estão olhando para uma estrela, e aí dizem assim, essa estrela aqui, ela está a uma temperatura de tantos graus Celsius, sei quantos mil graus Celsius. Por quê? Por causa do espectro de luz. Tá? A cor ao qual ela se encontra, ela representa a temperatura XYZ. E aí ele consegue identificar, saber que aquela estrela tal tem aquela cor. E pelo comprimento de onda e outras cores, frequência, sabe quais são os elementos, os componentes, mas isso não importa. Para isso aqui, nesse caso em particular, a cor define a que temperatura se tem. O vermelho cereja que ele fala ali está próximo a 900, 910 graus. É quando a estrutura do ferro ele sai de CCC e vai para CFC, cúbico de corpo centrado para cúbico de face centrada. Tá? Ele muda a estrutura cristalina. E é nessa mudança de estrutura cristalina, ele deixa de ser esse ferro magnético, magnetizável, material magnetizável, para o material paramagnetizável, ou seja, ele paramagnético, que não tem propriedades magnéticas, por exemplo. É um exemplo, tá? E que mais? Vamos deixar rodar. E é muito importante que você só forje no vermelho cereja. Mais quente do que isso, no amarelo, você pode estar estragando o carbono que tem naquela peça. Quando ele diz, está estragando o carbono naquela peça. Estragando, é uma forma bem simples que ele está dizendo isso. O que está rolando é o seguinte, quando você tem uma estrutura cristalina CCC, cúbico de corpo centrado, ela é uma estrutura que tem muitos vazios dentro dela, um cubinho com muitos vazios. Nesses vazios, o carbono, ele fica lá dentro desses vazios, tá? É o carbono que dá o grau de dureza do ferro, tá? O carbono é embutido artificialmente no processo siderúrgico para a produção de ferro. Então, o carbono é colocado lá, puc. Aí o que acontece? De repente, quando você chega a uma temperatura do vermelho cereja, vai para o amarelo oficialmente ele sai da estrutura CCC e vai para a estrutura CFC. Só que a estrutura CFC, ela é muito apertadinha, entendeu? Ela é muito apertadinha. E aí, o que acontece? Aquele carbono não cabe mais nos buraquinhos. O que o carbono faz? O carbono sai. E aí você tem um excesso de carbono na superfície do material, criando pontos de oxidação do material. Tá? Ou seja, o que ele diz aí, você estraga o carbono, na verdade é porque você retira carbono de dentro da estrutura cristalina.
E aí o que acontece? O material com baixo teor de carbono, ele acaba ficando muito maleável, né? Fica muito macio e talvez para aquilo que você vai utilizar, ele pode quebrar, rachar, entortar, né? E não ter nenhuma finalidade funcional, ou perder a funcionalidade dele. Mais frio do que isso, você pode causar uma trinca que vai terminar descobrindo só depois da faca pronta, ou só depois dela quebrar na tua mão. Para ter certeza que você não está errando na hora de temperar uma peça de aço, use um ímã perto da forja. O aço fica não magnético na hora de temperar. Então, na medida que você for esquentando, vai aproximando o ímã da peça. Tem uma hora que ele vai parar de pegar. Esse é o momento de mergulhar no óleo, que deve estar a mais ou menos 80 graus. Nós, o material de têmpera, os líquidos de têmpera, líquidos ou material que é utilizado para têmpera, geralmente é o óleo, água ou ar. Às vezes existem alguns tipos de pó, tá, que também são utilizados para têmpera, mas não é comum. Não é comum e é caro, parece também. Então, geralmente, o que mais utilizam mesmo é o óleo. E o óleo não é a temperatura ambiente, não, bebê. É o óleo até 80 graus. Uma coisa interessante que vale salientar com relação... Estou olhando porque estou vendo a hora aqui para não perder a hora. Que eu falo pra caramba. Antigamente, muito antigamente, mais ou menos de 5 mil anos para trás, ou algo do gênero, nessa ordem de grandeza aí de tempo, lá no Japão antigo, tá? Quando eles começaram a forjar as espadas, entender o processo de forjamento, de melhoria das características mecânicas das espadas, né? Tornando elas mais afiadas, mais fortes, enfim. Os cuteleiros, né, da época, os japoneses, cuteleiros japoneses, eles começaram a entender o conceito de têmpera, a importância da têmpera. Até então, de forma meio que misturando um pouco de misticismo na coisa. Por quê? Eles perceberam que quando eles aqueciam, né, durante o processo de forja, eles aqueciam a espada a uma temperatura aí desse vermelho cereja, e pegavam essa espada e cravavam, né, no corpo geralmente de um escravo, ou de um fugitivo, né? Ou de uma pessoa qualquer. Ele cravava essa espada e tirava, ele percebia que ele melhorava as características físicas daquele metal. Eles acreditavam, né, naquela época, que na verdade era a energia, o poder da alma daquela pessoa, né? E era comum as pessoas não morrerem logo de pronto. Então, geralmente, ela era usada 1, 2, 3 vezes, né? E existia a máxima que aquela espada foi forjada com 1000 almas. É uma espada de 10 almas, é uma espada de 20 almas. Por que alma? Porque era a alma das pessoas que morriam, né? Eles achavam que a alma, quando a pessoa morria, a alma ficava ali na espada, né? Então tornava a espada mais poderosa. Mas na verdade eles estavam fazendo têmpera, porque o sangue, a viscosidade do sangue humano e a temperatura de 30 e poucos graus, né? E mais a questão do ferro que é contido no sangue, acabavam dando esse acabamento final, dando essas características físicas ideais muito boas para as espadas samurais, lá, as espadas ninjas, espadas, sei lá o que, enfim, lá dos japoneses. Assim, pelo menos é uma das histórias que eu já ouvi sobre a questão do início da têmpera, né, do entendimento do processo de têmpera, como a têmpera começou a existir. Então, ou seja, você ser um inimigo japonês para um cuteleiro não é legal, não, né? Imagina a barbárie, né? O cara terminar a espada lá, com a espada a 900 graus Celsius, vermelho cereja, enfiando na sua barriguinha, no seu peito, no seu braço, que às vezes eles enfiavam no braço, né? Passava de um braço assim, passava para o outro, aí ia lá no outro braço, né? Ia lá ia nas coxas. Não matava o cara. Às vezes só tinha um cara para poder fazer. Tinha 10 espadas. Pô, eu não posso matar o cara logo de pronto. Só tem 3 escravos. Então, os escravos... Enfim.
Ai, ai. É bom que vocês vão ter uma noite bastante interessante, uns sonhos aí bastante interessantes. Continuando, depois dessa quase cultura inútil. Já que a gente está falando de temperaturas ideais e da qualidade final da faca, eu não posso terminar as dicas de hoje sem falar do revenimento. Depois que você esquentou a sua faca e mergulhou ela no óleo, ela ficou dura demais. Ela não serve como uma faca, ela ainda precisa da última parte do tratamento térmico, que é o revenimento. Vai colocar ela no forno por 1 ou 2 horas, a temperatura ideal para cada aço. Isso pode variar de 100 e poucos graus até 200 e poucos. Por isso é importante saber o aço que tu está trabalhando e a temperatura em que ele deve ser temperado e revenido. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Muitas delas eu levei muito tempo e muitos erros para aprender. E quem quiser conferir elas na prática, toda terça, Desafio Sob Fogo Latinoamérica no History Channel. Até a próxima. Vale a pena assistir, tá, gente? É legal. Eu gosto bastante. Sou viciadão nesse Desafio Sobre Fogo. Vamos ver outro aqui agora. Esse aqui é o Anderson. Ele também é um vencedor do Desafio Sobre Fogo Brasil América Latina. A gente vai ver um pouquinho também com relação à questão de têmpera e forjamento. E aí o efeito final que você tem a partir de uma faca, né? Que ele vai fazer. Sou Sandro Eduardo Boeck, sou do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, Brasil. Tenho 44 anos. Para mim, a forja é minha vida. Eu vivo forja e eu amo o que eu faço. Larguei o direito para ser forjador. Bem-vindos. É uma enorme alegria para mim estar aqui neste espaço onde vocês deverão pôr à prova suas capacidades em 3 desafios consecutivos. Como sempre, nós temos um jurado de luxo, o mestre forjador Mariano Gugliotta, o especialista em História das Armas Brancas Ricardo Vilar e o especialista em armas de corte e impacto Doug Marcaida. Como sabem, está em jogo o título de campeão do Desafio Sob Fogo Brasil e América Latina e $10 mil. E já temos um competidor esperando por vocês na grande final. Se observarem atrás de vocês, vão ver que não tem uma só forja. Hoje vocês têm 2. O que vocês vão ter que fazer é reutilizar o material das antigas forjas do Desafio Sob Fogo Brasil e América Latina para forjar um Pudio romano. Uma forja. Peraí, deixa eu voltar pro Pudio. Isso aqui é um Pudio romano, tá? Augustus deu uma estocada nas costas de Júlio César, né? Com esse Pudio romano aqui. Ele foi utilizado, ele é a faca do traidor. Enfim. Então, o que acontece? Note que essa parte superior aqui, ó, ela precisa ter grãos grandes. Ah, professor, mas eu não estou vendo os grãos, professor. Ô, criatura, isso aqui é um nível microscópico. Lembra que eu falei que aquela fotozinha que eu mostrei para você? Aquilo lá tem um aumento de 20 mil vezes. Então, obviamente, você não vai ver isso. Mas estão aqui, os grãos são maiores. E aqui embaixo também, os grãos são maiores. Porém, com outra vida, no centro, eu preciso que ele seja duro. Porque se ele for mole, quando ele der uma estocada ou bater em algum lugar, ele vai entortar isso aqui ou vai dobrar. Você não quer isso, você quer manter a estabilidade estrutural da faca, né? Do punhal, nesse caso, né? E, enfim. Então, o que acontece? Então, eles vão ter que construir esse pujo aonde essa região externa aqui, a região de fio, tá? Seja dura o suficiente, seja macia o suficiente para que ela possa fazer o fio, mas também tem que ser dura o suficiente para que ela não rache, não gire, não fique rachado. Então ele tem que se preocupar com relação à questão do carbono, grau de carbono, distribuição das fases, tá? A questão do grau de cristalinidade, do aumento dos cristais ou diminuição dos cristais no centro e nas bordas, tá ok? E assim por diante. Forjar um pujo é um desafio, não é fácil de fazer pelos detalhes envolvidos na confecção da peça. É uma arma muito leve, com uma nervura central muito grossa. Mas tem mais uma coisa. Para fazer suas armas, deverão incorporar algumas dessas ferramentas da oficina. Comercial. Você sabia Não sabia. Vai cagar no ato. que em inglês
os verbos no passado com ed não se pronunciam? Caguei. Aí eles têm uma cordinha para cortar, tá? Conforme eles vão fazendo a faca, o púdio, tá? Deles, com o material que eles têm, quem conseguir terminar primeiro, conseguir fazer o corte nessa corda com a faca que ele está construindo, vai poder escolher um desses itens aqui para poder agregar ao púdio, né? Que ele vai ter que juntar ao púdio. Então, todo mundo fica focado aqui, ó, na lima, né? Porque a lima já é plana, tem um grau de carbono legal e é fácil para manipular. Os outros materiais você vai ter que cortar, quebrar, fazer alguma coisa para poder conseguir trabalhar. Então, ninguém quer ser o último. Eu não esperava menos. Aqui sempre tem surpresas. Tem uma marreta, uma lima, uma chave inglesa e um pé de cabra. Qual vocês escolheriam? A lima. Por quê? Porque é mais plano, mais fácil de trabalhar e no processo é mais rápido. Vou fazer um pujo igual ao que os juízes têm ali. Vou me concentrar somente nisso. Eu não gosto de estar copiando a peça original. Eu gosto sempre de mudar algumas características do desenho para dar a minha assinatura à peça. O pujo romano vai cumprir as regras e ser o mais clássico possível. 3, 2, 1. Os 10 minutos de desenho terminaram, senhores. Vocês têm 1 hora para o desafio rápido. O desafio é difícil, cortar uma corda desse tamanho aí com uma faca feita de cobre. Não. Olha o que o cara tá fazendo. Ele tá... Lembra que o que acontece? Para você pegar, ter grãos finos, grãos pequenos, né? Grãos pequenininhos, você utiliza o quê? A ação mecânica. Você pode usar a ação mecânica. Então, quando você bate no material, os grãos que eram grandes se tornam menores. Só que imagina, se você pegar uma prensa hidráulica dessa, uma prensa não, Oh, meu pai, esqueci o nome, vai falar daqui a pouco. E bater com uma força absurda, você vai criar grãos muito pequenos, e além de grãos muito pequenos, ainda pode correr o risco de criar pequenas trincas internas, que depois podem gerar um problema final maior. Né? Como ele vai dizer aí, que ele vai dizer um dos jurados, né? É como matar uma formiga com uma bomba. Tá forjando com martelete. É um material muito mole para martelete. Eles estão trabalhando com cobre, tá, gente? Isso aqui é cobre, tá? Isso aqui é cobre. É um cobre que, obviamente, com uma composição elevada de alumínio, ferro e outros materiais. Mas a base, o solvente, que é, ou seja, o material que tem maior quantidade, é o cobre. Então, ele, por natureza, já é um material relativamente mole. Matando um mosquito com uma bomba atômica. Me concentro nas instruções dos juízes. Disseram, isso tem que cortar. Ninguém falou de empunhaduras, ninguém falou de cabo, ninguém falou de fio. Simplesmente que corte. Como é um material muito mole, não mantém muito o fio. Primeiro desafio superado, já consegui a lima. Temperando. Faço 4 têmperas e, na verdade, deixa muito a desejar. Isso jamais deve ser feito. Nunca faça isso, tá? Se possível, pelo amor de Deus.
ele está tentando desentortar o material, ele fez todo um esquemazinho aqui com as placas e tal, e está jogando água. Água para têmpera, principalmente material metálico, assim, é suicídio, porque o que acontece? Lembra, ele vai comprimir muito rápido, ele vai diminuir de tamanho muito rápido. E lembra que ele meteu no martelete? Os grãozinhos estão pequenininhos, assim, bizarros. Então, tá muito duro a parte central ali, provavelmente. Então, imagina, esse negócio comprime e aí vai criar várias trincas internas. Então, existe um risco enorme dele ter feito merda. Porque temperar com água pode gerar fissuras. Viu? Temperar com água pode gerar fissura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! Todos em suas bigornas. Foram as 3 horas mais exaustivas dos últimos 13 anos de cutelaria. É muito cansativo. Muito bem, senhores. Agora chegou a hora de testarmos a dureza de suas facas. Sandro, você está preparado? Não. Não vai fazer diferença nenhuma. Grosso. Tô rindo de nervoso. O que é o Bitrix 24? Gerenciamento de tarefas gratuito. Caguei. Bom, Sandro, fez uma marca bastante profunda, chegou a lascar um pedaço aqui, de um lado do fio, e do outro lado deixou o fio bastante reto, mas sobreviveu a um teste muito árduo. Bom trabalho. Respiro aliviado, amassou, mas não quebrou. E eu lembro que tem... Por que ele fez isso? Por que desse teste, gente? Lembra que ele precisava testar para saber se a parte interna era dura o suficiente para poder absorver, mas ele tinha que bater, porque se ele batesse, ele ia saber se realmente o cara criou trincas internas ou não. Como não tinha trincas internas, então as trincas não se propagaram, consequentemente manteve a integridade da faca. Tem que consertar a empunhadura, que é muito curta. Agora eu pego um pedaço de aço, soldo na parte traseira da minha faca, para que ela fique mais longa e fique totalmente integral. Nós não temos uma visão muito boa do que o Hector está fazendo ainda, então ele me parece estar um pouco mais atrasado. Acho que o que me deixa mais nervoso é que a lâmina mede 2 milímetros, então é uma lâmina muito, muito fina, e os testes que vão fazer são bastante exigentes. A faca tá curva, muito curva. Eu tento desempenar com o martelo, não tá indo, não tá voltando, porque ela é muito grossa. O Sandro tá fazendo um desafio sem fogo, tá golpeando a frio a lâmina temperada com um martelo para endireitar ela. Eu acho que pode até fazer isso com cobre, mas não com a lâmina agora, sem usar alguma coisa quente, né? Por quê? Como ele está trabalhando, fazendo um trabalho a frio, está fazendo o que a gente chama de encruamento a frio. O encruamento a frio, ele está aumentando ainda mais diminuindo os grãos que estão ali, de forma bastante sutil, mas estão. E ele não está tendo uma reação muito boa. Se ele aquecesse, fizesse o revenido, aquecesse, provavelmente ele conseguiria fazer com que a estrutura, depois batendo, né, modelando através das batidas, ele conseguir fazer a estrutura ficar reta. Mas ele preferiu pelo método mais do trabalho a frio, por isso que eles brincaram, né? É desafio sem fogo, né? Que ele poderia estar usando fogo a favor dele, mas ele não quis. Forjadores, como sabem, o Púgio Romano...
Já sabe que só tem 3 aqui, né? O Coroa foi embora, né? Depois acho que quem vai embora é esse maluco e ficam os 2 brasileiros no final. E aí quem ganha é ele. Ah, caguei. Precisam ver mesmo? Já dei spoiler. Era conhecido no campo de batalha por sua resistência e penetração. Foi assim que criamos esse teste, onde vou golpear de forma violenta, primeiro um capacete e depois tentarei penetrar um escudo de madeira forrado com metal. E agora é a vez do Sandro. Você não tá nervoso, né? Não. Eu olho o elmo e o escudo e eu olho a minha peça na banca e eu digo assim, não vai aguentar. Muito bem, Sandro. Para começar, sua faca tem uma só peça, a guarda não se mexe, isso é um bom ponto. Senti ela muito bem na mão, não senti nenhum tipo de esforço na mão, isso quer dizer que a empunhadura está bem realizada. Sofreu muito pouco no teste de resistência, tem apenas uma sombra e a ponta segue no lugar. Então, olha, parabéns, é uma faca muito resistente. Se você está buscando um software de série... Bom, é isso aí. Que passa, amigo? Onde eu estou? Quem sou eu? Aqui. Ferro mais zinco galvanizado! Obrigado. Era galvanizado. Eu lembrei do inox, que é do cromo, né? E agora do ferro, do zinco, que dá o galvanizado. Cromo no ferro da... Perdão. Ih, esqueci, me mostrei. Cromo no ferro da aço inox e ferro no zinco no ferro dá o ferro galvanizado. Show, obrigado aí, Cleiton. Agora que eu vi aqui, brigadão mesmo. Eu ia ficar igual um zumbi tentando lembrar. Vamos lá? Alguém aí, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, desespero, pânico? Nós podemos terminar agora. Até porque eu ia começar... Pode falar. Professor, o cara nem ganhou o concurso, a gente não viu ele ganhar nada, pô. Não, ele ganhou. ganhou. Tá doido aqui pra ver, não vi nada. Não, ele ganhou. É que o que interessava pra gente, a princípio, era aquilo. Ó, eu teria que explicar diagramas de fases, tá, para vocês. Diagramas de fase em condições de equilíbrio, aí eu vou falar o que o da água, né, que é ponto triplo, eu vou explicar isso com calma, algumas fases, tererê. Não vou falar isso aqui, porque isso aqui é uma linha sequencial, e logo em seguida, eu ia passar para vocês, cadê aqui? Esse outro videozinho de 31 minutos. Então, assim, ia ser uma aula inteira, não dá para cortar agora. Mas a gente não está atrasado, não se preocupe. A gente tem que estar dentro do prazo, tá? Vamos fechar bem. Então, só para vocês não se preocuparem com relação a isso. E o resto é o resto e vamos descansar. Tá bom? Posso ser dispensado? Vocês me dispensam? É oficial? Se a gente vai embora, nem diz se eu posso ir embora, né? Porque senão eu sou obrigado a ficar aqui. Valeu, eu vou nessa, hein, professor? Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, então. Valeu, boa noite. Obrigado. Um abraço. Estou entendendo que vocês estão já me dispensando. É oficial. Liberado. Valeu, obrigado. Pronto, tira da gravação.